Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre verdadeiro ou falso. A história vai ser como reconhecer uma falseta, um engano. Como reconhecer, por exemplo, né? Se a coisa é verdadeira ou falsa. Vamos dar o exemplo de uma nota, né? Uma nota de dinheiro. Como reconhecer se é verdadeiro ou falso? E aí a gente vai aplicar isso na nossa vida do dia a dia. Às vezes, né, nós vamos pagar alguma coisa em dinheiro, se a nota é acima de R$ 50, a pessoa do caixa coloca contra a luz assim, né, para ver se é verdadeiro ou falso. E a gente não sabe direito porque a pessoa faz aquilo, às vezes a gente sai de lá, né? Tem gente, eu não, mas tem gente que fica meio constrangido. Mas é porque aquela pessoa, ela precisa fazer aquilo. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com a nota, se é verdadeira ou falsa. Então, mas antes disso, então, né, a gente vamos, nós vamos colocar aqui o que que é falso. O que que é falso? É algo que se opõe à verdade. Também que teve seu valor adulterado ou conteúdo modificado, que nem a nota falsa, né? Que engana, parecendo ser real, mas não é. Uma fraude, né? Algumas coisas que acontecem nas redes sociais, que não diz o que pensa. Então, tudo isso significa que é falso, não é verdadeiro. Pode ser a gasolina falsificada, pode ser um tênis falso, pode ser uma notícia falsa. E hoje em dia, a nossa emoção, a emoção do ser humano, ela está falando mais alto do que verificar se é falso, se é verdadeiro. A gente vai, né, no impulso, na emoção, então cuidado com as emoções. Então vamos lá. Era uma vez um mestre que disse uma frase: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas ele não quis dizer com isso que a minha verdade ou a sua verdade é que era certa. Não. Ele disse que ele, o mestre, ele é a verdade. Então, a verdade, né, não existe uma verdade, né, uma verdade verdadeira, vamos dizer assim, né? Uma verdade absoluta nesse mundo onde nós vivemos, né? Essa verdade é só quando nós estivermos lá com Ele. Essa verdade está no mundo espiritual, não no mundo natural. As coisas no mundo natural são difíceis da gente determinar o que é verdade e o que não é verdade. Então, como reconhecer o que é falso, o que é verdadeiro? Vamos lá no nosso exemplo. Uma nota de real. Primeiro, se você conhece o real, se você é brasileiro e usa o real, você vai saber que não existe nota de R$ 30, por exemplo, não existe nota de R$ 60. Então, é algo que você sabe pelo uso, né? Pela sua convivência, você sabe empiricamente, né? Você experimenta isso na sua vida e ninguém precisa te ensinar, porque você já está sabendo. Mas, para quem, né, é expert, vamos dizer assim, para quem é uma pessoa que entende, né, de dinheiro, não é só essa característica que vai valer. Então, existem 6 características
para que uma nota seja considerada, não, que uma nota seja realmente real. Seja realmente real em dinheiro e seja verdadeira, né? Então existe a marca d'água. Eu não vou explicar cada coisa que é, depois você procura aí, que é interessante, tá bom? A marca d'água, o fio de segurança, quebra-cabeça, o alto relevo, o número escondido e o número de série, que fica amarelo na luz fluorescente, aquela luz branca, né? Então, quanto mais eu estudo a nota verdadeira, mais facilmente eu reconheço a falsa. E o que o nosso mestre quis dizer com isso, quando ele falou a respeito que ele era a verdade? Ele quis dizer que existem falsificações dele por aí. E ele disse que só ele é a verdade. Mas o inimigo das nossas almas, ele tem uma vontade muito grande, é o que ele faz para nos fazer a gente fazer tudo errado, é imitar a verdade, ou seja, ele é o falso, a mentira. Assim como uma nota, né, que a gente coloca contra a luz para ver se tem todos aqueles protocolos ali, aqueles 6 protocolos que eu falei para vocês, no mundo espiritual também. Quando eu coloco luz nas trevas, eu vou ver se é verdadeiro ou falso. Mas, então, como eu vou fazer isso? Eu vou ler a Bíblia, em primeiro lugar, né? Estudar a Bíblia, em primeiro lugar. Vou procurar ter um contato pessoal, eu e o mestre. Não só ficar acreditando naquilo que os outros falam. É como se alguém falasse assim: olha, uma nota, que nem eu estou falando hoje, né? Uma nota de R$ 50 para cima, a pessoa vai conferir, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não. Eu tenho que pegar a nota, né? Eu tenho que eu tenho que estar ali, né, com o mestre, né? E nunca fazer um pacto com o que é falso. Mas então, para isso, eu preciso conhecer cada vez mais a verdade, não é? No mundo espiritual, é assim que acontece. A gente não pode tocar as coisas, mas a gente pode ler a Bíblia, meditar sobre aquilo e vamos nos tornando mais espertos, né? Vamos nos tornando, não deixando que alguém nos engane, que o nosso inimigo nos engane, né? É que nem um desenho animado, sabe? No desenho animado tem ali um anjinho e um diabinho, né? Então a pessoa não, o personagem lá, né? O pica-pau, sei lá quem, tem que tomar uma decisão e aí um fica falando bi, 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 aí o outro bi, 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 né? E a gente vai ouvir? Se a gente já sabe qual é a verdade, a única verdade, que é o nosso mestre, e que lá nos evangelhos está falando tudo a respeito dele, de como ele fez, como ele agiu, tudo que ele aconselhou, então não vou nem dar bola quando eu vejo que é uma falsidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque doutrinas de igreja, elas podem falsificar o que o mestre falou, o que o mestre ensinou e colocar no lugar disso doutrinas de homens. E essas doutrinas de homens geralmente são colocadas ali na cabeça da pessoa pelo inimigo, pelo falso, pelo mentiroso, né? Pela mentira, mas parece tão verdade. E muitas vezes a gente se deixa levar por conta da emoção, mas cuidado com a emoção.
O fato de eu crer ou não crer não tem nada a ver com a emoção. O fato de eu crer ou não crer tem a ver com a fé. E a fé não tem nada a ver com a emoção. A fé tem a ver com eu ler a Bíblia, entender que aquilo faz sentido para mim, eu sei que aquilo vai ser bom para mim e eu vou fazer daquele jeito. Então eu tenho que conferir se aquilo que estão me falando tem a ver com aquilo que eu acho certo. Então, muito cuidado com as emoções. Nós devemos estudar o verdadeiro, que é a Bíblia, né? Ter intimidade com o Mestre, que é a verdade. Estudar o que o Mestre falou e o que ele fez. O que o Mestre ensinou é muito oposto ao instinto humano, às humanices que nós fazemos, geralmente por causa das emoções. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque o que o Mestre ensinou é muito diferente do que a gente aprende nesse mundo natural. E a maioria das pessoas, né, que caem em golpe, né, do inimigo, daquele que está querendo levar vantagem sobre você, a maioria das pessoas que caem em golpe, depois que elas caem no golpe, elas falam assim, puxa, mas ele parecia uma boa pessoa. Então, foi na emoção. Então, você não vai cair no maior golpe da sua vida se você estudar, entender e procurar agir como o nosso Mestre, Jesus Cristo, fez. E aí, viveremos bem a nossa vida e faremos bem para os outros. Fim. Se você gostou, deixa o seu like. Tô começando. Se você gostou muito, inscreva-se no canal. Tchau, tchau.